Minha língua solta arruinou meu casamento? Sabe aqueles momentos em que você fala uma coisa e a sala inteira simplesmente para? Pois é, eu tive um desses recentemente e tinha a ver com a melhor amiga da minha esposa, a Mônica, e a vida amorosa dela. Era um sábado à noite e nossa casa estava cheia de risadas. Minha esposa, a Juliana, adora dar esses jantares. A gente faz isso todo mês desde que a gente se mudou para casa nova ano passado e virou meio que uma tradição para o grupo de amigos mais próximos dela. A Ju é o tipo de pessoa que simplesmente consegue juntar as pessoas naturalmente. Ela é enfermeira-chefe, então a agenda dela é uma loucura, mas ela sempre arruma tempo para os amigos. Eu admiro muito isso nela. A maioria do grupo era de amigos antigos da faculdade. Tinha a Fernanda, que é uma guru de marketing, super direta, sempre tem uma opinião. E a Renata, que é só a Renata. Todo mundo trouxe alguma coisa pro jantar, como sempre, e nossa mesa estava lotada de comida. Lá pelas 8h30, a gente estava todo mundo acomodado, pratos cheios, copos reabastecidos pela Ju. A conversa estava rolando solta, pulando de trabalho para viagem, para qualquer série nova que todo mundo estava maratonando. Aí a Fernanda começou a falar sobre o último desastre amoroso dela. Ela tinha saído semana passada para um bar chique na Cobertura, lá no centro. Conheceu um cara, parecia promissor o suficiente, mas aí ele abriu a boca. Ela revirou os olhos dramaticamente enquanto contava como ele acabou sendo, nas palavras dela, um tremendo babaca. Aí ela começou a explicar a técnica de paquera dela, que para ela era uma estratégia genial. Ela descreveu como se faz de difícil, como faz eles correrem atrás e como isso elimina os fracos. Eu ouvi, e sinceramente, eu simplesmente não consegui me segurar. Eu ri. Não com ela, mas da ideia de que aquilo era uma estratégia genial, em vez de uma forma garantida de atrair só uns idiotas. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam em mim. O sorriso da Ju, que estava tão caloroso um segundo atrás, simplesmente congelou. Aí me caiu a ficha, tarde demais, do erro que foi ter falado tão na lata. Minha risada deve ter saído mais alta do que eu queria, porque o silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Algumas amigas se remexeram desconfortáveis no sofá, trocando olhares antes de se virarem de volta para mim, esperando. Aproveitando que o eco das risadas sumia, a Ju esticou a mão e me deu um beliscão na coxa. Forte. Eu soltei um ai, baixo, tentando disfarçar. Foi uma reação automática, mas a traição estava clara. O aperto dela ficou mais forte por um segundo antes de ela soltar de repente, como se tivesse tocado em algo quente. Aí ela se encostou nos almofadões com uma casualidade falsa, enquanto todo mundo fingia não notar nada de errado. Mas eu não conseguia tirar os olhos de onde a mão dela tinha estado. Foi aí que eu soube que tinha algo muito errado. Eu fiquei ali num silêncio atordoado por um momento. Os olhos de todo mundo desviaram de mim e foram para Fernanda, que agora estava me fuzilando. A tensão na sala estava densa e pesada. Eu tentei falar, dizer qualquer coisa para amenizar, mas minha voz falhou, e nada saiu. Algumas amigas começaram a murmurar entre si. O barulho dos cubos de gelo batendo no copo enquanto alguém tomava um gole de repente ficou alto demais. Antes que eu pudesse formar qualquer palavra coerente, a Fernanda falou, a voz dela estranhamente calma. Ah, mas você não é o especialista, né? Desde quando sua opinião importa, afinal? Os olhos dela encontraram os meus com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Era um desafio. Eu olhei para Ju, que não disse nada. Ela evitou contato visual completamente, me deixando ali no ar, sem jeito, no vazio que seguiu o comentário da Fernanda. Eu vi o rosto dela ficar vermelho. Eu não sabia dizer se era raiva ou vergonha, mas estava claro que ela não estava mais levando meu comentário na brincadeira. Eu tentei voltar atrás, dizendo com cuidado. Sabe, pode funcionar para você, só não do jeito que... Ela me cortou com um gesto brusco da mão e se inclinou sobre a nossa mesa de centro. Eu faço isso há mais tempo do que qualquer um de nós tem carteira de motorista, ela disparou. Você não sabe do que tá falando. Eu senti a Ju ficar tensa do meu lado, mas ela continuou em silêncio, só soltando um suspiro suave. A Fernanda continuou antes mesmo que eu tivesse a chance de responder direito. Ela perguntou se eu achava que era fácil encontrar homens decentes por aí. Depois completou.
Você é um baita sortudo por ter fisgado sua esposa quando fisgou. Minha mandíbula apertou. Não era raiva exatamente, mas algo mais fervendo por baixo. A Ju finalmente falou, baixinho. Não foi isso que ele quis dizer. As palavras suaves dela foram rapidamente engolidas por um clima pesado. As amigas estavam paradas, os olhos voando entre nós três. Meu olhar ficou fixo na Ju, que se recusava a olhar para mim, mantendo os olhos baixos nas nossas mãos entrelaçadas, até que ela lentamente puxou a dela. Me desculpa, eu comecei, tentando soar mais suave dessa vez, mas era tarde demais. As palavras já tinham saído, e lá no fundo, eu ainda acreditava que não tinha errado sobre a técnica de paquera da Fernanda. Bem nessa hora, a Fernanda se levantou de repente, derrubando uma taça de vinho que ela mal tinha tocado. Ela se espatifou no chão de madeira, espalhando cacos. Todo mundo congelou, menos a Ju. Ela pulou do sofá, correu para a cozinha para pegar uma pá e uma vassoura e rapidamente varreu os pedaços, como se quisesse apagar aquilo dali. Quando ela se virou de volta, o rosto estava pálido, mas calmo, como se nada tivesse acontecido. Os lábios estavam apertados numa linha fina, completamente sem o calor que tinha ali antes. Tá na hora de você ir, ela disse, finalmente quebrando o silêncio. Tava claro que ela estava falando com a Fernanda. O dia seguinte foi tenso pra caramba aqui em casa. A Ju mal falava 2 frases seguidas. Algumas amigas ligaram ao longo da tarde e da noite. Ela não colocou no viva voz, então eu não conseguia ouvir o outro lado. Mas pelos trechos ocasionais que vazavam pela porta fechada do escritório onde ela estava se escondendo, parecia que todo mundo tinha uma opinião sobre o que rolou. Eu tentei pedir desculpa de novo depois do jantar, quando a gente estava sozinho na cozinha arrumando as coisas. Ela só balançou a cabeça e disse que não estava pronta para conversar. Então eu saí da sala por um tempo, me sentindo ainda pior do que antes. Alguns minutos depois, voltei com uma taça de vinho, esperando que o álcool ajudasse a descontrair as coisas entre a gente. Ela olhou para mim, até sorriu de leve, o que me deu uma pontinha de esperança. Mas aí só disse que precisava de um tempo. Semanas depois, é como se um clima tenso tivesse se instalado na nossa casa. A Ju mal fala comigo, a não ser que precise de algo prático. As amigas pararam com as noites de filme como antes, porque agora tá tudo estranho com essa coisa pairando entre a gente, não dita, mas entendida. Eu pego ela às vezes no fim da tarde, sentada sozinha na sala, olhando pro nada. Ela não olha mais pra mim quando acha que eu não tô vendo. E às vezes eu me pergunto se é ressentimento ou só tristeza pelo jeito que tudo acabou. A Fernanda, a amiga que começou toda essa confusão, também não ligou nenhuma vez desde então. E o silêncio dela fala mais alto que qualquer coisa. Eu até pensei em tentar fazer as pazes com ela, mas desisti. Parece esforço demais para algo que pode desmoronar de novo. Eu já tentei tocar no assunto com a Ju outras vezes, mas sempre que faço isso, os olhos dela ficam vazios e a gente volta pro modo automático. Nossas noites de filme, que antes eram tão aconchegantes, agora parecem estranhas. Nenhum de nós quer sugerir nada muito sério, com medo de voltar para aquele lugar. Então nossa fila se enche de comédias e filmes de ação. Qualquer coisa que distraia do que tá rolando bem por baixo da superfície. Então, as coisas ainda estão estranhas por aqui. Não tão ruins quanto antes, mas definitivamente não melhores. A gente tá só num limbo, esperando para ver o que acontece depois.